No tópico 2, nós vamos falar sobre o propósito do batismo no Espírito. Algumas pessoas podem perguntar: realmente há necessidade de que nós sejamos batizados no Espírito Santo? Sim, há muita necessidade que nós sejamos batizados no Espírito Santo. E se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque incessantemente na oração, porque nós vimos que o Espírito Santo desceu sobre os 120 naquele cenáculo. Eles estavam reunidos em oração, eles criam na promessa e eles esperavam a promessa. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque esse revestimento de poder, porque Jesus Cristo, Ele é o batizador. O batismo no Espírito Santo é um movimento pentecostal que faz oposição contra o formalismo intelectual na vida cristã. Existem pessoas que elas leem a Bíblia para aprender, não para viver. Ela lê a Bíblia para ensinar as pessoas e não para ela colocar em prática na sua vida, para que o Espírito Santo mude e molde a sua vida, o seu caráter e a sua personalidade. Isso é o formalismo intelectual. Infelizmente, hoje no nosso meio, nós estamos cheios dessas pessoas. E não apenas para aprender, né? Mas é para viver todas as bênçãos prometidas a nós. Esta promessa do derramamento do Espírito Santo também é para os nossos dias. A palavra de Deus, ela tem de ser proclamada no poder do Espírito. E ela então será confirmada, né, a sua veracidade. Se nós pregarmos o Evangelho no poder do Espírito, ele convence as pessoas, né, do pecado. Ele convence as pessoas que elas precisam de um Salvador. É o Espírito Santo que confirma a palavra, não é nosso discurso eloquente a respeito da palavra. Com um batismo no Espírito Santo, nós ficamos muito mais próximos de Deus e temos uma experiência real e pessoal com Ele quando nós somos batizados no Espírito Santo. O ponto 1, finalidade. Qual é a finalidade de Deus fazer essa promessa e de Jesus nos batizar com o Espírito Santo? Não é para vaidade própria, ficar falando, né, para exibicionismo. Eu falo línguas estranhas e você não fala. Não, ele tem um propósito para o qual nós somos revestidos com este poder. E o objetivo é o mesmo inicial lá em Pentecostes, a evangelização mundial. Esse é o objetivo do revestimento, da capacitação espiritual. O propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Na letra A, poder para uma vida santa e serviço eficaz. O Espírito Santo, ele santifica a nossa vida, né? E nos torna mais eficaz na obra de Deus. Isso não quer dizer que quando nós estamos isentos de sofrer represálias, perseguições, medo. Estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que nós estamos livres destas coisas. De jeito nenhum. Ser cheio do Espírito Santo, revestido com esse poder, é ter ousadia, coragem, né? Coragem é ausência de medo, né? Não é porque você não sente medo. Ela sabe que alguma coisa pode acontecer com ela, mas cheios do Espírito Santo, nós somos ousados, né, para fazer a obra de Deus, para cumprir os propósitos divinos e ter ousadia para anunciar o Evangelho na íntegra, né, na fidelidade, como Jesus Cristo deixou para que nós evangelizássemos. Muitas das vezes, muitos querem esse revestimento, este poder, mas apenas para tirar proveito próprio. As pessoas querem aproveitar dos dons espirituais, que somente as pessoas que são batizadas no Espírito Santo recebem estes dons espirituais.
infelizmente. Letra B, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Eu quero só parar aqui um pouquinho. Existem muitas linhas de pensamento a respeito de João dizer que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo, no versículo seguinte, ele pode significar o juízo vindouro, mas também ele pode falar da presença, de aceitação do sacrifício, da purificação, pois Paulo escreveu que nós somos sacrifícios vivos. E este fogo santo dentro de nós é um sinal de que nós fomos aceitos. É este fogo que queima dentro de nós e arde-nos o desejo de fazer a obra de Deus. Letra C, o revestimento do poder divino. Esse é um dos motivos de ser batizado no Espírito Santo. Letra D, por que nós somos batizados com o Espírito Santo? Para testemunhar de Cristo, ganhar os perdidos e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. Este poder, ele significa mais do que força e capacidade. É o poder divino em operação. E nós somos o canal que Deus usará. No terceiro ponto, a capacitação do Espírito. Batismo, ele significa imersão. Significa ser mergulhado e envolvidos. Então, precisa-se de muita água para isso. Assim é o batismo no Espírito Santo. Somos envolvidos plenamente. Recebemos um revestimento, pois na salvação nós somos vestidos com vestes de santidade, com regeneração. Aqui nós somos envolvidos completamente pelo Espírito Santo para propósitos específicos. E é assim que nós somos ungidos. Esta é a unção de que a Bíblia fala a respeito de cada um de nós. Nós recebemos a unção como Jesus recebeu a unção do Espírito Santo, de poder e capacitação para pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu com os discípulos, revelação dos mistérios, e apenas pelo Espírito Santo de Deus, pois somente Ele penetra as profundezas de Deus para profetizar, poder para profetizar e realizar milagres. Somente quem foi batizado com o Espírito Santo pode receber este poder. No ponto 3, uma necessidade real e atual. Lembram do medo dos apóstolos no dia que Jesus foi preso e crucificado? Eles tinham sido preparados na melhor escola teológica do mundo, pelo melhor rabino e maior rabino que a história da humanidade já conheceu. Porém, ainda, eles não estavam prontos. Ainda faltava o poder divino. Faltava a capacitação que vem do alto. E este foi o segundo motivo que levou Paulo a orar para os Efésios, para que eles buscassem de Deus capacitação espiritual. E Paulo também intercedia por eles, para que eles buscassem e eles recebessem a capacitação espiritual. Já fiz de tudo, você pode dizer, e eu não recebo. O que fazer para ser batizado no Espírito Santo? Não existem fórmulas, não tem regras, A Bíblia não nos dá uma fórmula pronta para ser batizado no Espírito Santo. O segredo é continuar buscando. O batizador é Jesus Cristo. Você não deve esperar um congresso, uma festividade e ir à frente de um púlpito onde a maioria dos pregadores não tem compromisso com a santidade, com o arrependimento, e ficar repetindo uma fórmula ou ficarem gritando sem parar, abre aspas, receba. Isso não é fórmula para receber o batismo no Espírito Santo. Estes pregadores, eles têm um compromisso com as suas agendas e convites. E estes convites
eles dependem do tipo, abre aspas, do espetáculo ou do show que eles dão em cada culto ou em cada agenda que ele é chamado, se assim podemos dizer que alguns fazem, pois pregadores compromissados com a palavra dificilmente têm esta atitude. Mas é aqueles então que recebem o batismo nestes cultos. Nós temos que observar o que estas pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo, o que elas têm vivido, qual é o comprometimento delas com a palavra de Deus. Existem pessoas que se realmente foram batizadas, falam línguas estranhas somente naquele dia e nunca mais falam línguas estranhas. A pergunta que fica é: o que aconteceu com estas pessoas que foram batizadas? A forma de receber o batismo é diferente para cada pessoa e não depende de culto ou de pregadores, porque é Jesus que é o batizador. Eu mesmo, quando fui batizada no Espírito Santo, eu não tinha passado pelas águas ainda, pelo batismo nas águas. Tinha 1 ano mais ou menos de convertida, e eu fui batizada em uma oração na casa de uma irmã minha, nós estávamos orando já para deitar, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então não tem fórmula, não tem segredo, cada um de nós temos um testemunho maravilhoso de como fomos batizados no Espírito Santo. O importante é o arrependimento, é o novo nascimento, o arrependimento sincero, fé na promessa do batismo, perseverança e oração. Cornélio e sua família também, eles receberam o batismo no Espírito Santo também antes de passarem pelas águas. Está no livro de Atos. O batismo no Espírito Santo, ele não vem com a intenção de regenerar as pessoas. Se alguém está esperando ser um crente melhor depois de ser batizado no Espírito Santo, a sua expectativa está errada. Você está enganado. Nós somos regenerados antes do batismo no Espírito Santo. E aí sim, somos revestidos de poder.